diz assim: e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? Meus irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem nesta noite, e também está aqui presente, Deus nos deu essa oportunidade para estar nesta localidade, no bairro Campo Novo também, trazendo a palavra de Deus, abençoando nosso Deus a vida do irmão Eric, e abençoando toda a sua casa, e abençoando cada morador aqui desta comunidade. Amém? A palavra do Senhor fala sobre algo que acontece com cada um de nós. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A gente sabemos que nascemos em um determinado dia, mas Deus ele não permite a gente saber qual é o dia que a gente vai. Porque se a gente soubesse, meus irmãos, o dia que a gente ia, a gente morria do susto por causa da notícia que a gente ia receber. Se Deus dissesse que eu ia amanhã, com certeza só da notícia eu ficava todo assustado e poderia morrer do susto. Mas as coisas de Deus é mistério. As coisas de Deus é perfeita. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós sabemos que, querendo ou não, um dia todos nós temos que passar por esse processo conhecido como morte física. Mas o importante, meus irmãos, é que a gente tenha a nossa vida preparada diante de Deus. Porque quando a gente tem a nossa vida preparada diante de Deus, tenha certeza que Jesus Cristo naquele dia vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para cada um de vocês desde o começo do mundo. Essa palavra ele vai dizer principalmente para aqueles que servem ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Amém? Para todos aqueles que têm a sua vida transformada, para todos aqueles que têm a sua vida transformada, liberta e redimida pelo sangue de Jesus. Porque nós sabemos, como eu sempre falo, que nós temos que estar com a vida preparada diante de Deus, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade do Senhor, para que naquele grande dia Jesus nos chame para a sua presença e nós entremos na cidade, na mansão celestial pelas portas. Amém? Alguém tem medo de falar num assunto desse? Olha, não fale negócio de morte não, que eu tenho medo. Até de passar na frente do cemitério, muitos dizem que tem medo, que se assusta, que não gosta de passar ali na frente. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos Jesus Cristo na nossa vida, sabemos que a gente um dia vai, seja no arrebatamento ou através da morte física, a gente tem que ir. Não tem para onde correr. Não adianta se esconder debaixo da cama, porque quando é o dia, vai de todo jeito. Não adianta se mudar de cidade, porque quando é o dia, vai de todo jeito. Não adianta procurar a melhor medicina, porque quando chega o tempo da pessoa partir, vai de todo jeito. Amém? Mas a gente pergunta, vai partir com Deus ou sem Deus? A preocupação é essa, né, meus irmãos? A gente pergunta, vai partir com Deus ou sem Deus? Porque se a pessoa parte sem Deus aqui e já está sofrendo, imagine partir sem Deus e chegar do outro lado. Mas partindo com Deus aqui, mas chegando com Deus do outro lado, tenha certeza que a gente
vai ter paz, vai ter alegria na presença do Senhor. Porque enquanto aqui na terra tem sofrimento, lá no céu não haverá. Enquanto aqui na terra tem luta, lá no céu não haverá. Enquanto aqui na terra tem problema, lá no céu não haverá. Mas essa certeza é para aqueles que servem a Deus de verdade. Amém? Então nós falamos primeiro da morte física. Que a Bíblia fala, irmão, veio do pó e ao pó vai voltar. Não é verdade? Aí interessante que às vezes a gente só quer fazer a homenagem para a pessoa quando está morta. Mas depois, quando está viva, não se lembra de visitar, não se lembra de dar uma palavra, não se lembra de ligar. Mas quando a pessoa morre, aí diz, rapaz, foi era tão bom, depois que partiu, tem que dizer que ele era bom quando está vivo, tem que fazer homenagem para ele quando está vivo, fazer favor para ele quando está vivo, porque depois que morre, não adianta mais, porque a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó tornaremos, amém? Mas que a gente, quando partir dessa vida, que eu não sei o dia nem a hora, que a gente parta com Deus para ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A segunda morte é a morte espiritual. Sabe como é a morte espiritual? Quando a gente está vivo para o mundo e morto para Deus. Quando a gente, meu irmão, está no mundo fazendo coisas que desagradam aos olhos de Deus, a gente está morto espiritualmente. Vivo para o mundo, mas morto espiritualmente para Deus. Quando a gente começa a fazer coisas que desagradam aos olhos do Senhor, a gente está vivo para o mundo, mas morto espiritual para Deus. E como é a morte eterna? A morte eterna acontece quando a gente parte desta vida para outra, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então a morte eterna é dessa maneira, quando a gente parte dessa vida sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia diz, né, que o rico e Lázaro, ele estava na terra. Enquanto Lázaro estava na terra, a Bíblia diz que ele vivia sofrendo muitas humilhações, comendo as migalhas que caía da mesa do seu senhor, daquele rico. A Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas feridas, que em outra tradução é a chaga. Mas chegou um momento que aquele rico partiu desta vida para outra, e Lázaro partiu dessa vida para outra também. Aí lá do outro lado, irmão, a situação mudou. Mudou para um e para outro. Um ficou bom e o outro ficou pior. Se um estava pior aqui na terra e o outro estava bom, lá foi o inverso. O outro que estava bom ficou pior e o que estava ruim ficou bom. Aí a Bíblia diz que o rico ficou num lugar chamado Hades, sofrendo, querendo sair daquele lugar e não podia. E até disse, olha, mande alguém avisar meus irmãos como é este lugar, para ele não vir para cá. Porque aqui o negócio está pegado. Aqui eu quero tomar, nem que seja um gole de água, uma gota d'água, não estou conseguindo, que aqui o calor é apertado. Mas mande alguém avisar meus irmãos como é esse lugar, para dar tempo ele se arrepender e não vir para aqui, para onde eu estou. A Bíblia diz que Jesus falou para ele, deixe que ouça Moisés e os profetas. Traduzido, deixe que ouça os pregadores do Evangelho que está lá em Tabi. Deixe que ouça os pregadores do Evangelho que está no estado de Sergipe. Deixe que ouça os pregadores do Evangelho que está nos 4 cantos desse país, do mundo afora, levando a palavra. Quando ele ouvir e eu tocar no coração, com certeza ele se arrependerá. Amém? Mas se não estão acreditando, diz a Bíblia, se não estão acreditando no evangelho que está sendo pregado, imagine dizer que um morto veio. É por isso, meus irmãos, que cai por terra aquela tese de dizer que morto volta. Morto não volta. Que quem está lá do outro lado não pode passar para cá.
E quem está para aqui não pode passar para lá, porque só vai no tempo. E quem está lá não pode contar com o meu outro lado. A gente conhece o outro lado lendo a palavra de Deus. O que é que está escrito na Bíblia? Quando pensava que estava do outro lado, o que é que está escrito na Bíblia? Diz que havia um buraco no meio que separava um lugar do outro. Amém? Diz que quem estava lá não passava para cá e quem estava aqui não passava para lá. Então nós sabemos que as coisas de Deus é bem feita. As coisas de Deus é mistério. Então, meus irmãos, que a gente se prepare com Deus, que a gente viva para Deus, obedeça a palavra de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Se a gente não for através da morte física, a gente vai no arrebatamento. Se a gente não for no arrebatamento, através da morte física, a gente vai. Mas que esteja preparado. Porque se partir sem Deus aqui e ainda sofrer do outro lado, aí só Jesus na causa, né? É melhor fazer a vontade de Deus, é melhor ser perseguido, muitas vezes ser maltratado por amor ao Evangelho, mas sabendo que naquele grande dia tem um galardão, tem uma morada preparada por Deus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus